Não é da vontade de Deus que nós vivemos, aleluia, sem liberar perdão. Porque Deus sabe, aleluia, que quando nós temos a dificuldade de liberar perdão, nós estamos condenando a nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, nesse ponto do Pai Nosso, nos chama a atenção um detalhe grandiosamente importante. Jesus, ele diz assim: e não nos induz a tentação, mas livra-nos do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Se nós for estudar no português o significado da palavra induzir, induzir significa encorajar, incitar, instigar, ser causa ou motivo, inspirar, provocar. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele diz ao Pai: não nos induza a tentação. O que você entende de induzir? Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero trazer alguns exemplos de pessoas que foram induzidas à tentação. Louvado seja o nome do Senhor, de exemplos de indução, de induzir a tentação. Louvado seja o nome do Senhor, para que nós venhamos entender melhor esse contexto da mensagem. Quando Deus, ele criou o homem no início da criação, ele deu ao homem um único mandamento, para que não comesse, aleluia, uma determinada fruta do jardim. Deixa eu te dizer uma coisa: o problema não era a fruta, o problema era a desobediência. O problema não era a fruta, o problema era a desobediência. Mas quando Deus, se ele tivesse criado aquela fruta, deixado lá, eu creio que havia tanta fruta que o homem não ia se interessar por ela. Mas aleluia, quando Deus disse: dessa não podereis comer, ele aguçou a curiosidade dentro do coração de Adão. Ele aguçou uma curiosidade dentro do coração de Eva, e ali ele abriu, aleluia, um espaço para que o inimigo pudesse trabalhar. Talvez se ele não tivesse dito, talvez se ele não tivesse, aleluia, dito: desse fruto não comereis, talvez o homem não tivesse a curiosidade. Mas o problema não era o fruto, era a desobediência. Outro exemplo, que somos induzidos à lei. A lei, que era para trazer vida, trouxe morte. Se não existisse lei, não existia pecado. A lei, ela não traz vida, a lei mata. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque aquele que comete um pecado, que quebra um pecado da lei, um mandamento da lei, ele é culpado de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nós não vivemos pela lei, porque a lei não traz vida, mas a lei traz a morte. Louvado seja o nome do Senhor. E aí onde vem Jesus? Louvado seja o nome do Senhor, que Jesus traz vida, enquanto a lei traz a morte. Jesus traz a vida, mas até Jesus, como Filho de Deus, a Bíblia diz que Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para lá ser tentado. O que você entende de induzir, de ser conduzido? Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus, ele foi conduzido, louvado seja o nome do Senhor, não por vontade própria, mas ele foi conduzido para lá ser tentado. Muitas e muitas vezes nós podemos ser conduzidos a um determinado lugar, a uma determinada situação, para ali ser tentado, para ali Deus conhecer o que está no meu e no teu coração. Muitas e muitas vezes nós somos induzidos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ou conduzido, aleluia, para ali ser tentado. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso nós precisamos entender. E é por isso que Jesus diz: não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal. Nós precisamos pedir a Deus o livramento, para que Deus possa nos livrar do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, para que Deus possa nos livrar do mal no momento da tentação, para que Deus possa nos dar sabedoria para suportar, para passar pela tentação. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos, meus irmãos, que quando Deus liberta o povo de Israel,
para levar, aleluia, para a terra prometida. Havia um caminho muito mais próximo, havia um caminho muito mais curto, mas Deus escolheu levar pelo deserto. Deus escolheu induzir aquele povo ao deserto, conduzir aquele povo ao deserto, para ali ser provado, para ali ser tentado, para dali Deus trazer, aleluia, o ensinamento para a minha vida, o ensinamento para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, acerca da sua grandeza, acerca das maravilhas do amor e do cuidado que Ele tem pela vida de cada um de nós. E ali no deserto houve escassez de pão, e Ele mandou maná, como foi dito anteriormente. Ali no deserto houve escassez de água. Andaram 3 dias, 3 noites sem água para beber, encontraram uma fonte amarga. Muitos dizem, o povo de Israel murmurava: pensa que é fácil andar 3 dias, 3 noites com sede, o gado com sede, criança com sede. Vocês já viram uma criança quando quer uma coisa? Agora imagina uma criança com sede. Agora imagina milhões de crianças com sede. Animais com sede. Louvado seja o nome do Senhor. Adultos com sede. É certo que eles murmuraram sim, mas a prova também era grande. Louvado seja o nome do Senhor. Quem conduzia? Deus. Quem estava induzindo aquele povo no deserto era Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que eu não acredito 100% em livre-arbítrio, porque a Bíblia diz que Deus endurecia o coração de Faraó, Faraó amolecia o coração, Deus endurecia o coração de Faraó. É bem claro na Bíblia Sagrada. Faraó amolecia o seu coração, Deus ia lá e endurecia o coração de Faraó. É por isso que Jesus diz: não nos induz à tentação, livra-nos do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Isso está ligado também à dependência. Precisamos, aleluia, ser dependente de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Foi tanto precado sobre o livre-arbítrio que hoje em dia é até difícil falar sobre predestinação. Livre-arbítrio não está escrito na Bíblia, a predestinação está. Louvado seja o nome do Senhor. Eu prefiro acreditar nos dois. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu não acredito em 100% livre-arbítrio. Se nós abrimos mão da nossa vontade, se nós oramos para que Deus não nos induza à tentação. Quem lembra da história de Sansão, neste ponto da mensagem cabe lembrar de Sansão. A Bíblia diz que Sansão, ele se engraça por uma mulher estrangeira. Seus pais, suas mães lhe chamam a atenção porque estava contrariando o costume do povo de Israel. Mas a Bíblia vai dizer que os seus pais não sabiam que Deus procurava uma oportunidade para atacar os filisteus. Era Deus que estava induzindo Sansão. Era Deus que estava controlando a vida de Sansão. Ele é rei, ele reina sobre tudo. Ele é rei, ele reina sobre tudo. E era ele que conduzia a vida de Sansão, mesmo na sua aventura. Era ele quem estava no controle do barco. O controle da minha vida, o controle da tua vida está nas mãos de Deus. E é por isso que nós temos que orar dessa forma, para que não sejamos induzidos, mas que Deus venha nos livrar do mal.